Meu nome é Patrícia Ferreira da Costa, eu sou psicóloga, sou psicanalista e eu vim aqui agora conversar um pouco, respondendo e atendendo ao desafio, um desafio feito por alguns alunos da Faculdade Jesuíta e também pelo quadro de alguns professores da Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, a respeito do desafio da conscientização. Então eu vou eleger um tema que eu acho que talvez seja extremamente importante nós abordarmos, principalmente no momento contemporâneo. Como psicanalista, eu priorizo e privilegio no meu estudo um autor, o psicanalista inglês Winnicott, e o Winnicott tem uma consideração interessante para desenvolver sobre o conceito de democracia. Ele vai descrever que a democracia é uma extensão da facilitação familiar e que nos indivíduos saudáveis e nas sociedades que predominam a saúde, a democracia acontece simplesmente porque as pessoas alcançam, em sua maioria, de alguma forma, a capacidade de responderem por elas mesmas, de se responsabilizarem, de serem capazes, como numa família saudável, de serem capazes de discutir, de argumentar, de se opor. Elas alcançam ao longo do amadurecimento humano e facilitam, as famílias saudáveis facilitam que os seus filhos possam, de alguma forma, não apenas se desenvolver do ponto de vista físico, biológico e da saúde, mas também do desenvolvimento psicossomático. E uma das conquistas do amadurecimento humano, que geralmente as famílias permitem que seus filhos alcancem, é uma liberdade na personalidade. A liberdade na personalidade é a capacidade da gente poder ser a gente mesmo, exprimir o nosso modo de ser no mundo, ainda que contribuamos e aceitemos as regras do jogo social, sem essas regras serem impostas. Elas são reconhecidas como importantes para a nossa convivência como um todo. Então não há uma submissão, nenhum pretexto violento ou ditatorial que diz você tem que ceder aos seus impulsos, isso na perspectiva winnicottiana, enfatizo da psicanálise winnicottiana, mas pelo contrário, os indivíduos vão alcançando ao longo do seu amadurecimento a capacidade de entrar na pele do outro, que o Winnicott chama de identificações cruzadas, ser capaz de ser empático, de se responsabilizar, que é também uma conquista importante do amadurecimento humano. As crianças que são suficientemente bem cuidadas, elas são capazes de alguma forma de se responsabilizarem pelos outros e, portanto, de cuidar. Então, o princípio ético fundamental de toda a pesquisa e todo o trabalho winnicottiano foi voltado para o princípio do cuidar, curar. Ora, quando a gente pensa na democracia, para o Winnicott é uma expressão da saúde dos membros de uma sociedade, porque a sociedade vai tolerar e vai fomentar o diálogo, a diferença, os modos da singularidade, de expressões únicos de cada um, envolvendo tanto a questão da sua religiosidade, da orientação sexual, as questões de gênero, as diferenças e o reconhecimento do cuidado que precisamos ter com todos os tipos de pessoas que se encontram em situações de vulnerabilidade social, emocional, psíquica, coletiva de todas as formas, financeira também. Então, nesse sentido, o Winnicott traz uma contribuição fecunda para uma reflexão do que é preciso que a gente alimente, a liberdade na personalidade, o direito da documentação, o direito do reconhecimento do outro existir por ele mesmo, ainda que isso não se configure muito dentro da minha própria caixinha ou dos meus modelos padronizados de existência. Por isso é tão preciosa essa discussão de Winnicott sobre os indivíduos saudáveis, sobre a importância da manutenção do que ele chama de máquina democrática, que há um predomínio das pessoas que lutam para que possa existir o direito à diferença, à reflexão. E é interessante porque ele vai separar também o que seriam os indivíduos imaturos. Os indivíduos imaturos, em alguma medida, eles precisam de um líder absoluto que os domine, aquele que, uma imagem de um salvador, queria resgatá-los do tipo de sofrimento, ou de agonia, ou de problemas diversos que um país pode enfrentar. E ele diz, esses líderes, que vêm com propostas messiânicas, eles trazem uma proposta salvadora, mas os indivíduos que o acompanham e que aclamam por ele, no fundo, estão entregando para ele uma responsabilidade que é de todos nós. E é muito interessante essa perspectiva de que os imaturos ou os líderes imaturos, no fundo, eles dividem o mundo em bom ou mal.
a imaturidade como se o bem estivesse em mim e o mal lá fora. E, portanto, eu tenho a razão e tenho que excluir e massacrar todas as diferenças. Essa é uma contribuição muito interessante da perspectiva da psicologia do ditador, que está lá nos textos de Winnicott, especialmente no livro Tudo Começa em Casa, vários artigos em que ele trata disso. Ele vai dizer, isso é uma expressão de maturidade, o líder ele quer ser amado a todo custo e, portanto, ele quer que tudo seja configurado à forma e ao seu modo de compreensão subjetivo. E muitos vão segui-lo por um aspecto de uma fome, uma sede, de uma liderança externa que os resgate da complexidade que é cada um de nós termos que lidar com o bem e o mal que existe em nós. E esse conflito não pode ser terceirizado. No processo de amadurecimento saudável, a gente entra em contato com os nossos conflitos e a gente reconhece que o bem e o mal não está só lá fora, está dentro de nós, evitamos as polarizações e aprendemos o diálogo, o respeito, a condição de reconhecimento de que o outro pode existir numa forma e num contexto diferenciado, que isso é legítimo, diferente do meu e que isso é extremamente legítimo e que, portanto, eu vou fomentar cada vez mais os direitos humanos, a ética do cuidado e a compreensão de que na parte, nós precisamos cuidar de todas as partes, cuidando das partes nós cuidamos do todo e todas as partes merecem ser ouvidas, representadas, respeitadas e continuadas como uma condição para que mantenhamos uma sociedade capaz do desafio, da rebeldia, das críticas, da diferença, das transformações. Então é isso, brevemente essa é a contribuição que eu tenho a oferecer para vocês, do pensamento de Winnicott, que é extremamente rico para pensarmos a democracia no momento atual. Muito obrigada.